Bom, agora deu o horário do nosso webinar. Queria dar as boas-vindas a todos que estão participando e agradecer a você, Michele, por proporcionar esse treinamento junto com a TAM e o canal TAMTech, né? Esse vídeo ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois para consulta no nosso canal do YouTube. Eu vou pedir para todo mundo que entrar colocar no mudo, e se quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, manda no chat, e aí eu faço essa pergunta para o Michele, tá bom? Michele, tá contigo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente a você, Raquel, pela oportunidade. Eu acho excelente a gente aproveitar, às vezes, esse tempo que a gente tem dentro de casa ou dentro do escritório, de alguma forma, para poder adquirir algum conhecimento, e é uma ótima oportunidade para a Bendix mostrar seus produtos, principalmente porque a TAM é um dos nossos dealers autorizados, e é importante essa familiarização, não especificamente com detalhes técnicos somente do produto, mas com o que está por vir, o que é a nova tecnologia que está chegando, e, principalmente, o que vai ser demandado no futuro muito próximo. Quer dizer, todo mundo está vendo muitas mudanças acontecerem, está chegando muito mandato. Esses mandatos é justamente para que se coloquem mais aeronaves no mesmo espaço aéreo, com segurança. Então, todas as novas tecnologias que estão chegando, elas são calcadas, basicamente, primeiro ponto, segurança. Segundo ponto, é te dar um reconhecimento situacional seu, da sua aeronave, onde você está, perante aos demais que estão voando ao seu redor. Então, muitos dos mandatos que já estão valendo, outros que estão por vir, serão todos calcados nesse adensamento de aeronaves dentro de um mesmo espaço aéreo. Então, muito obrigado, Raquel, por permitir que a gente compartilhe um pouquinho disso com vocês. A minha ideia hoje, tá bom. A minha ideia hoje é fazer um overview sobre os principais produtos que a Bendix está trazendo, que são novidade. Eu vou fazer um a um, eu vou dar uma passada por cada um dos itens que a gente tem aqui. Eu vou mexer minha câmera, vou aproximar lá para perto, e eu vou fazer a seguinte abordagem. Eu vou falar o que é o equipamento, se ele é um replacement para alguma coisa já existente na tua aeronave, ou se é alguma coisa nova, as funções principais. É claro, não vai dar para eu especificar detalhe por detalhe, senão isso se estenderia por muitas horas, mas eu vou fazer um overview bastante interessante para quem é piloto, para quem é instalador ou para quem é um operador em geral, para poder entender. Eu vou tentar usar a linguagem mais simples possível, menos técnica no sentido de falar para piloto somente, tá? Eu vou falar bem de maneira geral, mas eu vou mostrar as principais funções que eu acho que são os atrativos de cada um dos itens. Então, vocês me dão licença um minutinho, que eu vou mexer na câmera aqui para facilitar. Eu vou tremer um pouquinho, mas é rapidinho, só para mudar aqui. Você pode me passar o controle da imagem principal, Raquel? Senão eu não consigo dar o zoom. Pode ir lá. A minha imagem principal não está entrando. Vamos lá. Esse primeiro equipamento aqui se chama KI-300. Ele é um repositor dos antigos KI-256, os indicadores de atitude 256 e 258. Ele é um repositor com STC para você sacar o antigo, que ele é a vácuo, e passar para esse que é todo eletrônico. Ele tem uma bateria de backup de 50 minutos e ele tem algumas coisas extras. Ele vai te dar altimetria e velocidade como backup, além de um turn coordinator. Então, ele é um attitude indicator homologado para controlar os pilotos automáticos da Bendix, por exemplo, os KFC 150, KFC 200. Só que, ao mesmo tempo, ele te traz algumas vantagens. Você tem um backup, tanto de altimetria como de velocidade, além do turning bank. Ele é totalmente digital, ele pesa algo em torno de 800 gramas, ou seja, você vai tirar quase 5 quilos de equipamento e vai substituir por um equipamento de menos de 1 quilo. Ele vai te proporcionar uma bateria de backup de 50 minutos. Claro, isso dependendo das condições e temperaturas do
da aeronave, mas no mínimo 30, no máximo 50 minutos, o que é o suficiente se caso você tiver uma pane elétrica. E a grande vantagem é que esse replacement reduz demais o custo, porque hoje a própria manutenção de um KI 256, como de um KI 258, ela tem um custo bastante elevado, o que te torna viável você fazer uma substituição por um equipamento já todo eletrônico e mais moderno. Você tem diversas aferições que você pode fazer, algumas delas internas e outras através de computador quando da instalação, e você faz os setups de barômetro aqui no próprio equipamento direto. Você também tem um dimer que você pode aumentar e diminuir o brilho, tá vendo? Você faz isso diretamente no equipamento, mas basicamente são essas as funções. A grande vantagem é que ele reduz demais o custo e o tempo de reposição do equipamento que você tinha antigo. Então, essa é uma das grandes vantagens desse Attitude Indicator que nós estamos lançando. Como eu disse, é um repositor para o KI 256 e 258, e ele é primário, ele não é backup. Então, se você tem, por exemplo, na tua aeronave 256 que está controlando o piloto automático, esse equipamento vai ser o repositor direto. É diferente de alguns dos concorrentes que você pode aplicar na aeronave, porém, você tem que manter o antigo como orientador do teu piloto automático. Esse não, esse já é diretamente um repositor do KI 256 e 258. Então, basicamente, esse não tem muito o que falar, mas é basicamente isso. Pode falar, Raquel. Não, isso torna a instalação uma instalação mais limpa, mais leve, realmente um upgrade, né? É um upgrade. Uma das grandes vantagens é a redução de peso, porque você tira quase 5 quilos do sistema a vácuo que você tinha e para um sistema de 1 quilo, ou seja, você aumenta teu payload da aeronave, seja combustível, com carga, quer dizer, você está fazendo um upgrade em diferentes formas, não só tecnologicamente, mas também a nível de peso, o que ajuda bastante. Hoje, peso é sinônimo de economia na aeronave. Ok? Eu vou passar para o próximo. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper, não tem problema algum, que eu paro e mexo, ok? Eu vou passar para o próximo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito ou não. Vamos ver aqui. Agora eu consigo dar. Agora acho que agora você acertou a tela, eu consigo dar o zoom. Conseguiu? Que bom. Aqui, ó. Tá dando para ver bem esse daqui? Com certeza. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu só voltar para a tela principal dele e assim eu vou começar. Bom, esse daqui se chama AeroView Touch. Ele é o six-pack da tua aeronave. Ele é um repositor para os 6 instrumentos básicos que você tem na tua aeronave. Ele é certificado parte 23, nesse momento não serve para parte 25, então ele vai desde um Cessna 172 até um 206, e em breve vamos ter um STC específico para o Cessna Caravan 208. Ele não é, porque o Caravan 208 opera num FAR diferente, então ele ainda não está homologado para 208. Ele basicamente vem a tela, ela é uma tela de 10,5 polegadas de diagonal, touchscreen, com resolução 4K. E é default de fábrica o Synthetic Vision, ou seja, isso não é opcional, ela é da tela. Ao lado dele, você vai ver que vem 4 knobs aqui. Esses 4 knobs, basicamente, é para você acertar aqui a tua parte de heading, a parte de cursor tua, o barômetro dele, que você pode ajustar, ou o altímetro. Tudo isso daqui você pode fazer tanto pelos botões como pelo touch. Eu vou começar mostrando isso daqui. A tela, você tem uma tela grande, onde você tem aqui a tua velocidade, do lado esquerdo, padrão. Você pode fazer um setup de velocidade aqui. Então, por exemplo, você quer setup, eu quero chegar à velocidade de 180 nós. Você pode botar o setup, ele vai te deixar lá. A hora que você chegar na velocidade de 180 nós, ele vai te soltar um splash, dizendo que você chegou naquela velocidade, e aí você ajusta a potência da aeronave para deixar naquela velocidade que você setou. Você tem a velocidade aqui do lado direito, do lado esquerdo você tem a altimetria. Da mesma forma, você pode fazer um setup da tua altimetria. Se o sistema estiver conectado com o piloto automático da Bendix, a hora que você setar aqui, ele vai estar coligado lá, ele vai te alinhar a aeronave, então ele vai te dar o flight level dela. Aqui embaixo você tem um HSI completo,
conectado num GPS ou numa fonte, como, por exemplo, um KX 165, se você tiver lá, ou um GPS, se vem a fonte do GPS, você vai ter todo ele trabalhado por aqui. Como eu disse, você pode fazer alguns ajustes nele via touchscreen, por exemplo, 215 aqui, ó, ele vai ajustar a tua proa por aqui, ou você pode vir aqui no teu heading e você fazer teu ajuste por aqui, tá vendo? Você vem e faz os ajustes também pelo botão, e ele vai mudar a tua proa. A mesma coisa acontece com o teu cursor. A parte de barômetro, veja, aqui você pode ajustar, por exemplo, 1015, vamos colocar aqui, Enter, ou você pode vir aqui e ajustar também a pressão que você quiser. E a altimetria, você pode fazer um setup por aqui também, e pronto, você seleta por aqui e faz o teu setup por ali. Esse sistema, ele vem com um EIHARS próprio, ou seja, ele não depende de um EIHARS da aeronave, ele já vem no sistema. São caixas separadas da tela, ou seja, você pode instalar em determinadas partes da aeronave, então você não depende de uma posição única ou de interferência, às vezes, de instalação, você pode manusear ela dentro da instalação, de acordo com o instalador que vai fazer a instalação do equipamento. Ele vem também com um compasso remoto, uma bússola remota que você põe fora da área de interferência, e ele vem com um sensor de temperatura que vai te dar aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo aqui, olha, dá um zoom. Se você ver aqui, você vai ver a direção do vento. Esse sensor você coloca externo na aeronave, ele também te dá a direção do vento e te dá a velocidade do vento. Então, com isso, você tem o six-pack completo do teu avião. Além disso, você pode fazer uma divisão dessa tela e fazer um split dela. Quando você divide a tela em dois, e essa tela estiver conectada no GPS, você vai fazer teu plano de voo no GPS e ele vai replicar na tua tela. E essa tela também tem um vertical profile. Como isso daqui é um demo, ele não está me dando altimetria aqui, mas ele vai te aparecer os obstáculos de acordo com o nível que você está voando. Então, por exemplo, eu estou voando a 7.500 pés, se tiver algum terreno mais alto que 7.500 pés, ele vai aparecer em vermelho e vai te dar um splash de alarme na tua tela, dizendo que você está em rota com algum objeto mais alto que você está voando. Então, isso é bastante interessante, te aumenta a tua situação, a tua orientação do espaço que você está voando, né? Essas cartas você pode mudar. Aqui nós estamos voando com uma sectional, mas você pode colocar, por exemplo, um base map, se o cara quer voar IFR, que vai te dar cidades, seria uma carta mais básica possível, mas também você pode ir para IFR, cartas de IFR High and Low, e todas as cartas são georreferenciadas, inclusive as cartas de aproximação. Então, quando você vai para você botar as cartas, por exemplo, de aproximação, se você está voando, está vendo aqui, você está voando em cima de um aeroporto em que você vai fazer, você vai estar vendo que a aeronave está aqui e ela está te dando georreferenciado. Então, você pode dar o zoom, você vai ver que você está voando em cima da carta de aproximação que você tem no load dela. Então, isso é bastante interessante. Você tem cartas, por exemplo, do aeroporto, você tem cartas de departure daquele aeroporto que você selecionou, tem cartas de arrival, tem cartas de approach, ou seja, você tem todas as cartas carregadas aqui. Uma vantagem desse sistema é que as cartas não são da Jeppesen, porque como esse sistema ele não é autônomo, ele depende de um GPS, um sinal de GPS para georreferenciar, as cartas que estão aqui, elas não são da Jeppesen, que são uma assinatura muito mais cara. Então, a assinatura mais cara a gente deixa só para o GPS, que é o que realmente faz a navegação, e aqui se usa umas cartas a Seattle Avionics, que te custa uma média de $400 por ano, o que reduz bastante o custo. Em vez de você pagar $1.000 uma assinatura que vai para um GPS entre database e cartas, você vai pagar nessa tela somente $400. Então, ela te ajuda bastante você a reduzir teu custo operacional. Essa mesma tela, a Bendix ela fez o seguinte, ela construiu uma tela robusta no sentido de hardware, e no futuro ela vai aceitar alguns upgrades, tanto de software como de hardware externo. Ou seja, por exemplo, essa tela já está preparada para receber monitoramento de motor. Então, amanhã, saiu uma homologação do monitoramento de motor para uma determinada aeronave, você vai comprar um módulo remoto que você vai captar as informações do motor e vai jogar nessa tela. E aí essa tela vai ser dividida em 3 telas. Sempre a primária nunca pode remover, mas você pode mudar a secundária, que você pode botar só o Moving Map, só o motor ou as duas divididas. Então, isso já está previsto na tela, já está previsto no hardware dela.
Amanhã chegou um software novo, o software de upgrade você não paga, você só vai comprar, na verdade, o que seria o hardware para poder captar, por exemplo, sensores de motor e essas coisas. Então, o AeroView Touch tem essa grande vantagem. Uma outra coisa que é bastante interessante, se você olhar aqui do lado, ele tem uma borracha. Isso daqui é para que você, em turbulência, você consiga, tá vendo? Vir aqui e apoiar o dedo e mexer na informação sem estar com o dedo vibrando. Porque toda tela com touchscreen é muito bacana, mas na turbulência é um pouquinho complicado de você usar. Então, isso é algo interessante. Vocês vão ver que tem uma porta USB pequena aqui. Isso daqui é somente para o dealer que vai usar, que ele vai fazer os upgrades de firmware. E de database de mapas, você vai fazer com o teu iPad. Aqui tem um sensor de Bluetooth, que você carrega essas cartas no teu iPad e joga diretamente na tela. Se tiver duas telas, você é uma única assinatura, você vai compartilhar com as duas. Então, isso também é outro ponto que facilita bastante esse upgrade. Você faz um download na tua casa, vai no avião, faz o upload dela e acabou, está pronto para poder voar com um database atualizado. Então, na verdade, é um replacement para os antigos equipamentos analógicos. Então, ela é primariamente o six-pack e tem como multifunção, como MFD, essa opção de você ter um moving map, que você pega o sinal do GPS e joga nela, e também no futuro você vai poder ter monitoramento de motor nela e eventualmente outras coisas mais. Já tem previsto para ela, para você jogar radar no futuro nela, tem uma tela de radar, e também tem um forecast aí no pipeline da empresa para também ter câmera externa. Então, isso é o que está por vir nos futuros upgrades de firmware do equipamento. Então, esse daqui é o AeroView Touch, que a gente lançou tem 1 ano e meio. Só um detalhe, Raquel, que é legal falar, a gente ganhou um prêmio Award Design no ano passado, do melhor design de aviônico nos Estados Unidos. Isso foi o ano passado que a gente ganhou. Foi com esse equipamento aqui. É um reconhecimento muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Para quem voa, um detalhe interessante, para quem voou ou tem conhecimento, por exemplo, do Gulfstream ou do 7X, que tem os equipamentos da Honeywell, vocês vão ver que todo o layout dessa tela, na verdade, o software, tá? Ele é o mesmo que está no Gulfstream, o mesmo que está no 7X e o mesmo que está no Pilatus PC-12 e agora no PC-24. Então, na verdade, isso daqui, o software disso é um downgrade de um avião maior para os aviões menores. Então, a gente usa a mesma tecnologia que a Honeywell está usando nos jatos executivos. Então, se você olhar o layout aqui do Synthetic Vision, você vai ver que é exatamente o mesmo que estão nesses aviões. Desculpa, e o bom, então, Não tem problema nenhum. O bom, então, do AeroView Test, além de ser reconhecido, né, ter ganhado toda essa premiação e ter toda essa tecnologia por trás, ele aumenta muito o alerta situacional, reduz a carga de estresse da tripulação, né, podendo gerenciar diversos dados de maneira combinada, e, além disso, já está pensado para o que vem por aí, o que vem no futuro, né? Exatamente. O que acontece, por exemplo, nós temos o mandato do ADS-B Out, mas nós não temos ainda o mandato do ADS-B In. Porém, essa tela ela já está preparada para receber o ADS-B In. Mas aí alguém vai me perguntar, mas espera, o ADS-B In já tem nos Estados Unidos. Sim, o ADS-B In tem nos Estados Unidos, em caráter experimental. Os dados que vêm no ADS-B In, que são tráfego e weather, eles não podem ser tomados como referência básica para avoidance de alerta, por exemplo, de collision ou avoidance de mau tempo, porque ele tem um delay nesse momento e a informação que vem de terra para o avião que entra pelo ADS-B In ainda não é homologada. Mas o que acontece? Por que você fala, bom, mas por que a Bendix não joga isso daí aí dentro? Aqui no Brasil não adianta porque nós não temos essa informação vindo. Nos Estados Unidos, se você pegar, por exemplo, colocar o ADS-B In nos Estados Unidos, você joga a informação nela. Mas a gente deixa claro que essa informação não pode ser usada como referência para a tua navegação ou para as tuas decisões de desvio de um tráfego, coisa e tal. Por quê? Porque é uma informação que não substitui um TCAS, porque ela não é homologada ainda. Mas a tela está preparada para receber. Então, amanhã vem um mandato, só que eles, de repente, mudaram o protocolo, você não precisa trocar a tela, é a caixa externa que vai fazer isso.
Então, por isso que a gente decidiu fazer por módulos, em que você vai agregando no futuro o que vai chegar de mandato. Então, por exemplo, hoje o nosso ADS-B Out, se você comprar um transponder meu, o ADS-B Out já está nele. Aí você vai falar, mas e o ADS-B In? É uma caixa remota. Mas por que não está tudo integrado? Porque não saiu a regra final do ADS-B In. Nesse momento está sendo usado um determinado protocolo. Se eles mudarem amanhã, você teria duas formas. Você teria que mandar de volta o transponder para a fábrica para poder refazer ele e ter o protocolo correto. Mas a gente decidiu não mexer, porque a gente sabe que ficar removendo equipamento do avião é algo complexo. Então, a gente fez módulos externos. São pequenos módulos, mas são módulos externos. Então, isso ajuda muito a reduzir o tempo do teu avião no solo. Então, isso é outra coisa que a Bendix tem pensado muito para fazer lançar os novos produtos. Esse Alguém tem realmente alguma é um pergunta? ponto muito importante, né? O tempo de instalação e o tempo de upgrade de uma instalação já existente. É. Você falou um Isso é pouquinho sobre os STCs também, né, Michele? Então, Como é que estão os STCs no Brasil? As validações, por exemplo. essa tela, por exemplo, está em processo de validação e tem 400 aeronaves já dentro do AML list dela. Isso daí está tendo um delay agora na ANAC, até por conta da Covid, mas o processo de validação desta tela em particular já está sendo feita no Brasil. São 400 plataformas, são 400 modelos de aviões que já estão inclusos nesse STC. Então, em 2021, a gente já vai conseguir fazer essas instalações de forma direta. Com certeza. A gente está esperando que, na verdade, em janeiro já deva ter tudo certo. Mas, infelizmente, não depende só da gente, né? Então, outro detalhe interessante que seria legal mencionar, a gente sabe que hoje, empresas com boa qualidade de mão de obra para instalação de aviônicos é muito complexo. Os bons instaladores estão na mão de empresas como o TAM e outras empresas que tenham qualificação para poder ter esse tipo de profissional. Então, como esse profissional hoje é um profissional que é muito demandado, quanto mais o fabricante puder economizar esse tempo dessa pessoa para aplicar um produto, a gente está podendo, se a gente puder fazer, a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente sabe quão difícil é para a instalação, porque não tem tantos instaladores qualificados para esse tipo de produto, a tecnologia está aumentando a cada dia, e, ao mesmo tempo, a redução de tempo do avião no chão, porque o proprietário quer continuar voando. Então, esse é uma das premissas que a Bendix está usando hoje para poder desenvolver novos produtos. Então, a gente leva muito em consideração a redução de tempo de instalação de qualquer produto que a gente lance. Então, isso é bem legal também mencionar. Muito bom. Eu vou mostrar aqui do lado, tem um produtinho pequenininho, se vocês olharem aqui, isso aqui é um mini USB. É mais um produto que a Bendix também lançou, é um USB, são duas portas de USB para você carregar um telefone. A diferença desse produto para os demais concorrentes que tem no mercado é que ele tem 2 miliamperes por porta. Então, quando você botar 2 telefones, ele não vai fracionar no meio. E é um produto homologado. A única coisa é que isso nos Estados Unidos não requer STC para instalação, aqui no Brasil requer fazer um projeto. Então, cada aeronave tem que fazer um projetinho para fazer instalação de 3, 4, 5, depende do que você queira na aeronave. Mas é um produto com preço bastante reduzido. E o bom é que essa amperagem dá para fazer, para carregar efetivamente um celular ou um tablet rápido, porque senão demora uma eternidade, né? Então, isso realmente é um diferencial. Isso. É um diferencial muito interessante. O que o pessoal tem feito são alguns projetos para instalar, por exemplo, você pega um Cessna Caravan, que tem muitos passageiros, principalmente aeronaves que estão fazendo táxi aéreo, está colocando uma porta, uma unidade dessa por fileira de assento. Então, geralmente são 2 assentos que você tem e um do outro lado, você coloca isso daqui, e aí cada passageiro vai poder ter a alimentação do seu celular durante o voo, o que é bastante interessante. Então, é um produto bem legal, é pequeno, mas é um produto com muita eficiência para aquilo que ele se propõe a fazer. Eu acho bem legal isso daí. Muito bom. Vamos lá, agora eu vou passar para o lado de cá. Deixa eu reduzir um pouquinho só a claridade para ficar melhor aqui. Um minutinho, por favor. Toda essa configuração feita aí diretamente. Então, eu já estou mostrando também, eu estou diminuindo a luz, porque para vocês enxergarem melhor, que senão ele explode demais a luz.
na tela. Bom, de cima para baixo, aqui eu tenho um painel de áudio, ele é o KMA32. O que acontece? A Bendix, como a gente está trazendo produtos que têm rádios, que têm uma qualidade de som digital, uma qualidade muito mais apurada, não adianta nada você ter um bom rádio e ter uma caixa de áudio ruim. Então, a gente trouxe essa caixa de áudio, a KMA32, ela, além de tudo, é marker beacon também, já tem tudo nela. Qual que é o grande diferencial dela? Dois grandes diferenciais dela. O primeiro é que ela é uma caixa de áudio totalmente digital, então você melhora muito a qualidade do som. O segundo, se você olhar aqui, você vai ver que você tem como gravar os últimos 30 segundos de comunicação do piloto, com a torre, ou com um controle. Por quê? Vamos supor que ele pediu para você cantar uma frequência, ou o código transponder, alguma coisa, por algum motivo você não ouviu. Você pode dar um playback nela e você ouvir a gravação dos últimos 30 segundos. Ela fica gravando em looping. E o segundo ponto interessante é que ela é Bluetooth. Então, você pode emparelhar até 6 telefones. Isso tanto para chamada de telefonema, como para música. E você seleciona se fica só com os passageiros e com o copiloto. Com o piloto, você não pode pôr música, por questões de segurança. Então, você tem como fazer essa seleção. Então, é uma caixa de áudio que ela tem o mesmo tamanho da KMH24, são as caixas mais antigas da Bendix, e que você usa os mesmos fios, troca o conector e o REC. Então, também ela diminui bastante o tempo de instalação. Isso é bem legal também. E essa daqui não está aqui com USB, mas o novo modelo dela vem com USB para você fazer recarga de telefone também. Então, em vez de ter esse acho que DB não, o DB6, se eu não me engano, esse plug aqui, o pino de áudio, você tem já o USB, que são os que o telefone usa. Tanto para a conexão do telefone com o som, né, para você poder dar um play em música, como também para carregar seu telefone. Então, essa caixa de áudio é algo bastante interessante que ajuda bastante você melhorar a qualidade de transmissão interna e também de dentro para fora do avião. Então, bem legal, uma caixa de áudio, um painel de áudio bem legal. E hoje que tem a questão do entretenimento muito forte, isso faz toda a diferença, né? Você conseguir trazer isso para sua aeronave. Faz. É que, é assim, você hoje tem algumas vantagens. Por exemplo, se você tem um Bose dentro da tua cabine, você consegue já ter um Bluetooth do teu telefone com o teu Bose. Então, você já vai diminuir o workload da própria caixa. Mas aviões mais antigos, às vezes, não tem Bose para todo mundo. E você quer pôr uma música. Então, você pode usar o seu telefone, que você emparelha com ela via Bluetooth, e joga para os teus passageiros para eles poderem ouvir. Então, ajuda no entretenimento, sem dúvida alguma. É um produto bem interessante e tem custos muito reduzidos. Então, vale a pena. Realmente vale muito a pena. Legal. Muito bem, vamos passar agora para o Aeronave 900. Essa caixa aqui grande se chama Aeronave 900. O que ela é, basicamente? Ela é um GPS, um VHF e um VOR, tudo na mesma caixa. Está tudo aqui dentro. Ao mesmo tempo, ela é um multifunção. Então, eu posso conectar nela TCAS, um Stormscope, eventualmente, e um radar. Então, eu tenho eu tenho um Baron, eu tenho o RDR2000. Dá para colocar aqui? Sim, dá para colocar aqui. Você vai replicar a tela do radar aqui. Então, às vezes, você tinha que ter uma tela específica para radar e ocupava peso e espaço no teu painel. Hoje, você pode conjugar e colocar aqui. E existem alguns opcionais nessa tela que você pode comprar, que você pode ter um EIHARS interno nela. Então, você vai ter um EIHARS de backup, não para dirigir piloto automático, mas é um EIHARS de backup, para você ter, por exemplo, um backup da tua tela primária. Ou você pode ter, por exemplo, uma câmera externa, se for, por exemplo, para um helicóptero que tem uma câmera FLIR, ou quer ter um monitoramento de trem de pouso, alguma coisa do gênero, que você vai aplicar uma câmera externa, ela tem um opcional que você pode comprar, pedir ela com a entrada, na verdade não é com a entrada, é com a ativação do software para ter vídeo na câmera, na tela. Então, isso é bem legal, é uma tela bastante fácil de ser utilizada. Ela tem algumas vantagens em relação aos meus concorrentes.
Ela é touchscreen, você pode ver que ela é toda touch, né? Você pode movimentar ela tudo por touchscreen, mas, ao mesmo tempo, você pode fazer quase todas as funções por botão, o que te ajuda muito na operação em turbulência. Então, isso é bem legal nessa tela. Você tem aqui, por exemplo, as frequências que você pode vir por touchscreen e alterar, tá vendo? Você altera, porém, para fazer ela virar ativa, aqui é o backup, para fazer virar ela ativa não é possível por touch, somente por botão. Por quê? Para você não correr o risco de tocar com o dedo lá, achar que está transmitindo numa frequência e está transmitindo em outra frequência. Então, isso é um negócio bem legal. Isso também funciona para o VOR, a mesma coisa, tá vendo? E você pode fazer essa mesma modificação através do botão. E para fazer ela ativa, a mesma coisa, tá vendo? Se eu quiser mudar o VOR, a mesma coisa aqui, só para o botão rígido. Isso tudo pensando na segurança da tela. Aqui você pode diminuir a quantidade de informação que você tem na terra de terreno, né? Você pode pôr um máximo ou um mínimo. E aqui também da navegação, você pode ir tirando algumas coisas de navegação que não te interessa, se estiver voando visual ou não. Então, ela tem uma tela que pode te mostrar bastante detalhe. Você está vendo esse achurado aqui? Isso daqui está escrito Not for Fly, porque isso daqui é uma tela de demonstração, então é para ter ciência, mas a tela, na final, ela fica mais limpa, essas achuras não existem, tá? Isso é obrigatório para poder fazer as demonstrações. Muito bem, Oi? Eu imagino que esse combo, né, de aviônicos é um equipamento que pode ser instalado em diversas plataformas, né? Pode ser instalado em mais de 600 plataformas e todas elas já estão com STC validado no Brasil. Então, por exemplo, isso daqui só serve, por exemplo, do Citation 525 para baixo em todas as aeronaves. Então, Citation 525, Turboprop, todos eles, desde monomotor até bimotor, então, desde um King Air, ou, por exemplo, de um Mirage, ou de um Pilatus PC-12, pode ser instalado até um Cessninha 150, quer dizer, você não tem. E eu tenho uma versão que é a metade dele, que você pode também, para quem não tem muito espaço no painel e não precisa de display de radar, aquela tela funciona. Uma vantagem disso daqui é o seguinte, esse daqui é plug and play para todos os GPS da Garmin 430 e 530. Essa grande é um plug and play para o 530 e a tela menor que eu tenho é para o 430. Você não troca absolutamente nada. Tira um, põe o outro. Uma operação de 30 minutos no máximo. Se o teu GPS não for o WOS, porque isso daqui já é um GPS WOS, você vai ter que trocar a antena e o cabo da antena. Mas se ele já for o WOS, você vai sacar um e vai repor o outro sem mudar um fio. Simplesmente tira um, espeta o outro, configura ele e sai voando. Então, imagina quanto você economiza de mão de obra se caso você tiver um GNS 430 ou 530, que já não tem mais peça de reposição, não tem mais como dar conserto, você simplesmente tira um, coloca o outro. O que você vai economizar de mão de obra para trocar REC, para mexer em fiação, quer dizer, você economiza muito. Esse plug and play é uma grande sacada, porque você tem muitas aeronaves no Brasil com GNS instalado, e que agora entrou em obsolescência, e você tem que passar, por exemplo, se quiser continuar na linha da Garmin, para um produto mais moderno. E o produto mais moderno deles necessita trocar REC e trocar fios. Esse não, você vai tirar um e vai espetar o outro. Com uma vantagem, a tela do 430 é quase 1 polegada menor que essa tela é 1 polegada maior. Então, comparado com o GTN, ela tem uma tela um pouquinho menor que a do GTN somente. Só que você coloca no mesmo lugar que estava o outro. Então, isso é bem legal, é muito legal mesmo. Você resolve um problema de obsolescência fazendo até um upgrade, então. Um upgrade com plug and play. E vocês vão ver, essa tela tem uma vantagem. Isso daqui é um FMS. Então, você vai fazer um plano voo exatamente como você faz num avião maior. Eu vou mostrar já para vocês. Deixa eu só mudar aqui. Essa tela, nós temos... Esse daqui é o Aeronave 910. O que não tem Synthetic Vision, que não tem o EIHARS, é o Aeronave 900. Então, se você apertar aqui, ó, você vai ter o EIHARS dele operando. No 900, essa tela SVS não existe. Então, vamos voltar para o mapa. Você vai ter essa tela, só que você tem um Synthetic Vision um pouquinho diferente. Não é como no EIHARS, mas é um Synthetic Vision que você vai ver em 3D o teu aviãozinho. Então, é uma outra
se você tiver com relevo diferente, também aqui você está vendo o rio, essas coisas, você vai ver da mesma forma. Então, isso é bem legal. Com Synthetic Vision, você vai ter um EHARS completo aqui para ser usado como backup. Então, isso é bem legal. Vamos lá, eu ia falar, essa tela tem uma vantagem, ela é um FMS. Então, vamos passar para a tela de FMS. E eu vou fazer um plano de voo bem rapidinho, só para vocês entenderem como ela é bem, com poucos toques, eu construo um plano de voo. Então, eu estou em São Paulo, então ele está me mostrando o meu aeroporto que eu estou agora em São Paulo. Então, Congonhas. Eu quero fazer um plano de voo para o Rio de Janeiro, vamos supor, eu vou para o Rio de Janeiro. Então, eu vou pôr meu waypoint, Serra Bravo, Romeu Juliette. Ops. Serra Bravo, Romeu Juliette. Então, eu tenho meu ponto de origem e meu ponto de chegada. Eu vou sair de São Paulo, vamos supor, eu vou sair da cabeceira 17. Toquei a cabeceira 17. Se eu tocar aqui no Departure 2 vezes, ele vai me dar a lista de todos os procedimentos de saída. Vamos pegar esse primeiro aqui. Você vê que ele já me carregou aqui, ó, toda a saída minha através da cabeceira 17. Então, eu já estou com o meu plano de voo, com 3 toques, eu já carreguei minha saída. Eu vou chegar no Rio de Janeiro. Então, qual que é meu arrival no Rio de Janeiro? Vamos colocar aqui com arrival, é esse primeiro aqui, para a cabeceira 02. Qual que é meu approach do Rio de Janeiro? Vamos pegar lá uma cabeceira. Vamos pegar, por exemplo, um RNAV da 02. Aqui, vetor. Você vê que ele já me carregou todo o procedimento de arrival no Rio de Janeiro, inclusive o missed approach. Ele carrega tudo. Ele está carregando tudo. E até o teu ponto de hold. Aí, quando você estiver chegando lá, por algum motivo você tiver que mudar, você pode vir em cima de um determinado ponto e fazer o deletar aquilo lá, colocar, mudar, quer dizer, você pode fazer isso do jeito que você quiser. E se você tiver que inserir entre um ponto de saída e uma aerovia, por exemplo, você vai na posição que você vai inserir a aerovia, você vai puxar na lista... Opa, eu coloquei no lugar errado aqui, só um pouquinho. Vou pegar aqui. Aqui em São Paulo, estou saindo aqui de São Paulo, só um segundo, ops, aqui, certo. Eu posso entrar com a aerovia no ponto que você colocar, e aí você vai e coloca aquela aerovia que você está procurando ali. Acho que eu estou sem o database das aerovias aqui do Brasil, mas aí você coloca a aerovia naquele ponto e você pode voar com a aerovia. Quando você vai com o teu Moving Map, vou dar aqui o mapa de novo, você vai ver que tua rota está toda construída aqui. Como isso daqui é um demonstrador, deixa eu dar aqui só um minutinho, FMS, vou ativar esse plano de voo. Pronto, está ativado. Você vai ver que o plano de voo teu está decolando aqui. Ó. A parte que você está seguindo, a primeira perna que você está seguindo, fica um âmbar e um branquinho. E à medida que você vai mudando, ele vai te mudando as pernas que estão ali. Então, você vai interagindo com o teu plano de voo durante o voo que você tem. Vamos supor que você quer pegar alguma informação desse plano. Então, aqui tem todas as informações que você tem, que você precisa para esse plano de voo. Então, você tem todo o teu data aqui, você tem todo o teu data plan que você está voando aqui. Inclusive o teu tracking, se você está no offset do teu tracking que você está seguindo. Então, é bastante completo, bem fácil de você seguir. Vamos supor que você dá um nearest, ele vai te dar todos os nearest que você tem aqui. Está vendo? Próximo de onde você está. Vamos supor que eu tocar aqui no campo de Marte, eu tocar de novo em cima da frequência, repara que ele mudou a frequência para o lado de lá. Então, automaticamente, você não precisa voltar para o menu principal para achar a frequência. Ele passa diretamente. Agora, o detalhe mais legal disso tudo, se você olhar aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, apoiar essa câmera e mostrar para vocês, só um minutinho. Nós temos um software para o iPad, vamos dar aqui só um minutinho. Nós temos um software para o iPad, que tudo que eu fizer no meu iPad, aqui, deixa eu apoiar só um segundo, ok. Então, repara aqui, ó, eu vou mudar a minha frequência aqui no iPad, você vai ver que vai mudar lá. Então, vamos pegar essa frequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu mudei aqui, ó, ele muda lá. Então, eu tenho todo o controle através do nosso aplicativo, do que eu faço na tela lá, eu faço aqui. E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso deixar aqui a informação do teu plano de voo completa, vamos supor que eu deixo todo o meu plano de voo lá, e aqui no meu iPad eu deixo o Moving Map. Ou se eu tiver um radar ligado, eu deixo a tela do radar na tela do GPS e deixo aqui o teu plano de voo.
Então, com isso, você aumenta... Oh, perdão, caiu aqui um segundinho. Desculpa, falha técnica aqui. Com isso, com o iPad, você aumenta a tua possibilidade de expandir as tuas informações dentro do cockpit. Então, isso é um negócio bastante interessante. Quer dizer, com o aplicativo que a gente tem, você vai poder controlar tanto do equipamento para o iPad, como do iPad para o equipamento. Além disso, a gente tem aqui, deixa eu pegar, só um segundinho. A gente tem um keypad que você pode colocar no teu yoke e também, por ele, que é controlado via Bluetooth, você pode mudar as funções. Está vendo que eu estou mudando para mapa, para auxiliar, para o FMS? Você pode controlar tudo através desse keypad. Você pode colocar no yoke, pode colocar no console. Quer dizer, você tem um teclado de FMS separado e via Bluetooth, carregado também por um USB. Você pode conectar em qualquer um desses USBs que tem dentro do painel. Então, você vê que com um único equipamento você tem GPS, VHF, VOR, só que por ele ser multifunção e acoplar com um iPad, você tem uma série de informações, uma série de funções que você pode ampliar essa função toda do teu equipamento. E isso ajuda demais dentro do que é o teu plano, dentro do teu plano que você está seguindo. Então, é bastante interessante esse tipo de aplicação e esse produto. E aqui, a última teclinha que tem aqui do lado é o auxiliar. Então, você tem um auxiliar que você vai fazer as configurações de acordo com o que você quiser. Esse auxiliar é aquilo que o piloto pode mudar, e tem uma outra página que é só acessada pelo dealer, que faz a configuração original do sistema. Então, voltando para cá, aqui você tem um botão Go To, Direct To, né? Quer dizer, esse ele vai te dar sempre o ponto mais próximo que você tem. Você pode aceitar ou não ele, então é bem interessante. Você tem aqui uma tela de Nearest, que ele vai te dar todos os aeroportos. Você pode expandir isso daqui. Você pode, tá vendo? Ele está te dando a frequência, está te dando a tua orientação magnética. E o aeroporto, se você clicar em cima dele aqui 2 vezes, ele vai te dar todas as informações do aeroporto. Tanto, por exemplo, como elevação, tudo mais. Se tiverem as cartas carregadas, você vai puxar as cartas, está te dando pista. Se tiver, aqui não está disponível o METAR, tá? Mas se tivesse, ele captaria o METAR também, se tivesse conectado, por exemplo, com uma internet a bordo, ele te carregaria o METAR daquele aeroporto que você puxou. Enfim, ele te dá muitas informações. Te dá informação sobre o waypoint se tiver, vai te dar os nearest aqui, você também pode pegar via touchscreen. Então, todas as funções que você tem aqui, você tem aqui. E, ao mesmo tempo, você tem todas as frequências disponíveis na sua rota, dos aeroportos, em rota, e as últimas por qual você passou. Então, você veja que o equipamento ele é bastante... Tem muitas outras funções ainda, mas eu não vou entrar em detalhe, senão a gente vai perder muito tempo em cima disso. Mas Caramba, é muita funcionalidade, né, Michele? Tem muita funcionalidade, bastante. Então, você vê, falando numa reposição de um GNS 430 e 530, olha quanta coisa a mais você vai repor, um upgrade que você vai ter na tua aeronave, sem o custo de instalação e com a vantagem de ser plug and play. Então, é um equipamento muito, muito, muito interessante. Isso é bem legal. E a gente tem tanto o pequeno como o grande que se adequa aí a todos os tipos de aeronave. Todos com STC validados no Brasil. Então, se alguém tiver uma pergunta, se quiser fazer, fica à vontade. Se não, vou para o próximo. Se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat ou liberar o microfone, fiquem à vontade. Ok, eu vou adiante, depois se quiserem que eu volto, ou no final a gente vai fazer perguntas e respostas, aí vocês fiquem à vontade. Tá muito bem, o próximo equipamento que está aqui embaixo é o transponder KT74, que é um transponder Mode S ADS-B Out. Esse transponder já tem uma grande vantagem, também plug and play para todos os KT76 Alpha, KT76 Charlie, o 70 e o 73, que também tinha, você vai usar as mesmas fiações e vai trocar somente o REC e o conector. Então, a instalação dele é bastante fácil. Se você tiver já um GPS WOS conectado com ele, você vai estar habilitando o teu ADS-B Out.
Aí alguém vai me perguntar, poxa, Michele, mas no Brasil ainda não tem um mandato, é verdade? Sim, é verdade. Não tem um mandato, tem aí a previsão para 2022, quer dizer, 1º de janeiro de 2022, ainda não foi confirmado. Mas o que acontece? Hoje, você ter o ADS-B já instalado, você já vai estar antecipando um problema futuro. Por quê? O que aconteceu nos Estados Unidos que entrou esse ano o mandato? Dia 1º de janeiro, todo mundo que não tinha feito os upgrades com antecipação quis o equipamento. E todos os fabricantes juntos não tinham capacidade de produção para entregar aquilo. Ou seja, muita gente ficou groundeada ou limitada a um voo próximo por não ter o ADS-B funcionando. Então, a gente está fazendo uma campanha no Brasil, através dos nossos dealers, para que antecipem essa troca agora. Aí você fala, mas eu tenho alguma vantagem se eu trocar hoje o transponder? Sim, você tem uma vantagem. Por exemplo, se você tem uma frota, se você é uma escola e você quer traquear a tua frota que está voando, você colocando o KT-74 e habilitando, autorizando o Flight Radar 24, você vai ver onde está teu avião voando. Então, você já começa a ter uma utilização de um produto que você não vai pagar por ele, que é o tracking do teu avião, no Flight Radar 24. E ele já está pronto para quando chegar o mandato, com um custo relativamente baixo de você fazer esse upgrade. Aí você vai me perguntar, Michele, mas meu GPS que está no avião não é o WOS e eu não quero comprar um GPS WOS. Dá para colocar? Dá. Você vai instalar o transponder, que ele é ADS-B Out, e a gente vai te vender extra uma caixa que não é para navegação, é uma caixa GPS que recebe o sinal WOS para poder o georreferenciar o teu GPS. E aí você vai estar de acordo com o mandato, o mandato requer que seja um GPS WOS, mais o transponder ADS-B Out. Detalhe, já está tudo validado no Brasil também, então zero estresse, pode chegar na TAM qualquer dia, falar para instalar, eles vão instalar isso para vocês. Então, essas são as grandes vantagens. Tem algumas funções interessantes nele. Primeiro que você digita aqui o teu código por botão, quer dizer, você não precisa ficar virando, que nem eram os antigos. Ele tem algumas funções, por exemplo, de cronômetro progressivo, regressivo, te dá o ADS-B feio ou não, e te dá a posição em coordenadas geográficas. Então, todas essas funções já vêm no equipamento. Se você instalar, por exemplo, isso daqui vamos supor, instalei esse equipamento num Cessna 208, num Caravan, que faz uma linha aérea regular, que nem agora com a nova legislação, o cara pode fazer uma linha aérea Jundiaí, Ubatuba, Jundiaí, Angra dos Reis. Então, ele pode ter um Flight ID. Se ele tem esse Flight ID, ele pode inserir aqui o Flight ID, em vez de colocar o prefixo da aeronave, ele vai ter o Flight ID. Aqui você está vendo que está Papa Tango, Alfa Bravo Charlie, né? Isso daqui é programável na hora que você coloca. E esse mesmo código vai estar linkado com o teu ELT 406. Então, você já linka tudo e você já está de acordo com o mandato, conforme é requerido. Então, esse também é um equipamento bastante tranquilo para ser trocado, fácil. Tem um botãozinho aqui VFR, que você programa qual que é a frequência de voo visual, você vai direto, não precisa digitar. Então, basicamente, é isso que você tem no KT-74. Mais uma vez, a grande vantagem para todo mundo que tem KT-76 Alpha Charlie, plug and play. Eu quero ativar o ADS-B, beleza. Só conectar o fio do GPS WOS ou comprar essa caixinha WOS. Você tem a obrigação de fazer isso agora? Não, agora não tem. Você pode, por exemplo, trocar o teu transponder hoje e ativar o ADS-B Out quando vier o mandato, sem problema nenhum. Então, isso também Mas é algo aí que a você aeronave já vai estar capacitada. A hora que entrar o mandato já se vai você poder fizer fazer. já... E é aquela história, é uma mão de obra só, você já está fazendo uma vez, você já sacou ele fora, só puxar 2 fios a mais que vem daqui do GPS e acabou teu problema. É algo muito simples, é algo que poucas horas resolve. E, Michele, teve uma pergunta aqui no chat, mas é sobre o AeroView Touch, né? Pode falar. Falaram, quando você fez o split da tela, qual é a fonte da informação usada para visão de terreno, que vai ser usada na linha horizontal? É o EGPWS? Não, é o database, isso é via database, não é EGPWS. No futuro, você vai poder conectar um EGPWS. Quando for certificada a parte 25, você vai ter a função do EGPWS e essa informação vai vir dele. Mas, nesse momento, é via dados de carta. Então, por exemplo, quando você faz a assinatura, vem a assinatura também do relevo, está tudo incluso. Ela é como se você estivesse pegando a tua informação de relevo do GPS. Beleza, obrigada. Ok, nada. Ok.
Muito bem, vamos partir para o próximo. Aqui embaixo vocês vão ver o piloto automático chamado KFC 230. Deixa eu ver se eu mudo aqui a posição para ficar um pouquinho melhor. Desculpa se estiver tremendo, tá, gente? Eu estou fazendo isso tudo manual. Vamos lá. KFC 230. Isso daqui é um repositor dos KFC 150 e do KFC 200. Qual que é a grande vantagem desse piloto automático? Você só vai trocar o computador e vai manter todos os servos originais. Ou seja, você não precisa trocar teus servos. A instalação ela é muitas vezes mais simples. Então, você reduz demais o tempo de instalação do sistema. Então, isso é a primeira grande vantagem desse produto. A segunda vantagem dele, ele é todo digital e todo touchscreen. Aqui a tela não tem muitas funções, porque isso aqui é um demonstrador, não tem ativação, não tem nada. Mas você tem todas as funções deles, inclusive se a aeronave tiver IO-Dumper, você pode colocar. Hoje, da linha Cessna, um dos grandes aviões que está trocando muito disso daqui é o Cessna 208, o Caravan. E da linha Piper, alguns Bonanzas, Piper não, da linha Textron, o Bonanza, o Baron, que carregava um KFC 150 e 200, e da linha Piper, o Mirage, que tinha o KFC 150, e tem mais uma outra aeronave, agora não me vem na cabeça. Mas ele é um repositor para esses aviões. Eu quero fazer uma instalação completamente nova, o STC cobre? Não cobre nesse momento, porque nesse momento ele está sendo só vendido para repor o computador, que é o que dá muito problema. Mais adiante, a gente espera para o Q3 do ano que vem, já vai ter diversas aeronaves com instalação full. Ou seja, eu tenho um Cessna, sei lá, tenho um 310, ou eu tenho um Baron, um B-58, eu quero instalar esse piloto automático, eu quero comprar o kit completo, eu tenho um S-Tech e eu não quero uma outra marca, quero botar Bendix. Aí a gente vai ter. Nesse momento, no dia de hoje, o STC só cobre a reposição dos pilotos automáticos da Bendix King, KFC 150 e 200. Em breve, a gente deve estar soltando já a reposição também para o 225, mas eu não tenho ainda um forecast para isso daí. Uma vantagem interessante, vocês estão vendo esse botão azul LVL aqui, Level? Esse botão, se o avião tiver uma tela que nem aquela com EIHARS, ou se não tiver, você quiser comprar um EIHARS à parte, você vai ter aquele botão que você perdeu a referência de solo, não sabe como é que está o avião, você aperta o level e ele vai nivelar teu avião, vai colocar você na posição horizontal, navegando reto. Então, o que tem nos Cirrus, por exemplo, é o que vai ter nesse PA também. Aqui se faz necessário uma conexão com o sistema de EIHARS, que é ele que vai te dar o level do avião. Então, se caso, por exemplo, a tua aeronave tem um G600, um G500, ou você instalou um equipamento que nem o AeroView Touch, ou você tem um EIHARS de algum outro equipamento válido dentro do STC, você vai poder colocar essa tela que vai funcionar muito bem e vai ter o botão de level funcionando. Então, é bastante interessante. Todo touchscreen, a única coisa que você vai comandar via botão é o down e up, e você tem aqui os botões para você setar o teu vertical speed, a tua altimetria, quer dizer, você seta tudo por aqui pelo botão rígido. Então, esse é uma grande solução para todo mundo que tem os pilotos automáticos da Bendix mais antigos, que estão enfrentando algum problema e que agora tem um repositor. Não é plug and play, tem que mudar o RECzinho que vai lá, mas a instalação tem um tempo bastante reduzido, principalmente porque os servos se mantêm original. Aí você vai falar, mas eu vou botar um piloto automático novo e os meus servos são velhos, eu vou ter garantia de um, não vou ter garantia de outro? Não, a Bendix está com a seguinte promoção, se você instalar o piloto automático, o KFC 230, a TAM removendo os servos do avião, fazendo uma inspeção de bancada dentro dos equipamentos e me dando um aval de que os servos estão operando normal, a gente dá 1 ano de garantia extra para os teus servos usados. Então, é a grande promoção que a gente está fazendo. Ela está válida, por enquanto, até dezembro, mas eu espero em janeiro renovar isso aí também. Então, é algo que a gente está fazendo. Mantenha a gente informado, que aí a gente também coloca essa informação lá no canal.
Nesse momento, está válido até dia 31 de dezembro. Se você comprar esse ano, mesmo que instalar o ano que vem, mas comprou esse ano, a gente já tem isso daí válido. Detalhe, legal. Então, segura a oferta. Segura a oferta, segura sim. Tá bom. E já está validado também o STC do KFC 230 aqui no Brasil. Então, é outro ponto bastante interessante. Eu vou dar uma mexidinha aqui, só um segundinho, só para eu poder facilitar um pouco aqui a minha vida. Muito bem. Agora ficou melhor. Agora eu vou passar para o painel aqui, é um Monitor System. Ele se chama AeroPoint. Essa unidade é o 200, que é um single engine, um monomotor. E eu tenho uma unidade maior, que são para os bimotores. Isso daqui somente para pistão, não tenho para turbina. Nesse momento só tem para motores a pistão, monomotor e bimotor. E ele é um monitoramento de motor completo, com EGT, CHT, manifold, RPM, temperatura de óleo, voltímetro. Você vê que tem todas as funções aqui nele ativada. O que te garante uma melhor, durante o voo, um melhor monitoramento do motor, e também o sistema fica gravado na memória dele as últimas 40 horas de voo. Ou seja, quando o avião vai para manutenção, o cliente pode fazer, a oficina pode fazer um download das últimas 40 horas do motor e saber se algum cilindro trabalhou quente ou se teve alguma anomalia para poder fazer a verificação do motor. E ele fica gravado na memória EEPROM dele automaticamente. Então, esse é um outro produto bem interessante, em que existem alguns opcionais, por exemplo, como fuel flow, se o motor for turbo, aí tem a pressão do turbo também, tanques de combustível, se você tiver sensor de tanque de combustível, você pode conectar e vai tirar os tanques também. Então, é um equipamento bastante completo e bastante interessante, principalmente para quem tem uma aeronave um pouco mais antiga, porque você vai ter um controle da operação do teu motor muito mais refinada do que simplesmente controlar pelos steam gauges, pelos sistemas analógicos que tem lá. Você vê que aqui ele fica em looping as informações mais importantes do sistema. Então, você vê, uma hora está te mostrando a temperatura, está te mostrando a temperatura do óleo, vai te mostrar a RPM, quer dizer, ele fica em looping, passando todo momento as informações que estão aqui no gráfico. E esse sistema pode ser montado tanto na horizontal como na vertical. Então, é algo bastante simples de ser aplicado. Quer dizer, simples no sentido de que você vai remover o teu antigo, ele vai servir no mesmo buraco que tem lá, de 3 polegadas, mas, é claro, tem toda uma instalação elétrica. Esse não é rapidinho de ser instalado. E ele tem que ser configurado para cada serial number de motor. Então, por exemplo, quando se compra o equipamento, se manda para a fábrica as especificações, se preenche um formulário, se manda para a fábrica as especificações do teu motor, com o número de série e tudo mais, e vai vir um software, um USB, para o dealer fazer o upload para aquele motor que você tem. Se são 2 motores... Então, é customizado para a operação daquele customizado. Exatamente. E aquele motor. É aquele motor. Exatamente isso. Então, esse também é um equipamento bem legal. Você pode, por exemplo, você tem algumas funções que você vai mudar aqui para deixar fixo uma determinada informação. Você tem aqui um dimer que vai escurecer ou vai esclarecer. Aqui você pode vir aqui, por exemplo, ó, você pode vir um LCD e você aumentar o teu LCD aqui, ó. Opa. Você aumenta ou diminui a intensidade da claridade dele. Você tem uma série de funções que você vai acertando tudo pelo botão. Está no 0 agora, porque se eu aumentar, isso aqui explode na minha cara. Eu estou quase 0 de iluminação. Agora ele cresceu, tá vendo? Então, você pode fazer todas essas regulagens diretamente por ele. Então, é um produto bem legal. Ele cabe desde um Cessna 150 e vai até um Baron, vai um Seneca, vai qualquer avião a pistão. Todos os STCs já estão validados também no Brasil. O único que está pendente nesse momento é do Aeroview Touch, que ficou pendente aí desde o ano passado, desde um pouco antes da pandemia. Muito bem, aqui embaixo vocês vão ver um outro piloto automático. Esse piloto automático, ele é dedicado para aviões pequenos, ou seja, porque ele tem um custo bastante baixo. Ele é como se fala,
Ele é um piloto automático que você pode acoplar no teu GPS, ele vai seguir teu track, só que ele é wing level e altitude hold também. Existe a opção de você também ter o yaw damper, mas não são todos os aviões que têm a capacidade de se colocar isso. Então, aí vai de aeronave para aeronave. Mas, basicamente, vamos falar das certificações que eles têm hoje. Ele tem para toda a linha Cessna, desde o 172 até o 185, para toda a linha Piper PA28 e para o PA32. São essas três plataformas que ele tem hoje a certificação. É um piloto automático de baixo custo de instalação, já vem com servos, ele vem com 2 servos básicos, e você tem as funções de acoplar ele no piloto automático, ou, se você não tiver, acoplar o piloto automático no GPS, ou se você não tiver um GPS que pode acoplar, você pode usar ele como, ele tem um compasso interno, né, para uma bússola interna, que você pode colocar a tua proa, e você vai voar naquela proa que você setar, e você vai manter nela. Então, isso é bem legal. E você tem aqui o Altitude Hold, que você pode selecionar a tua altitude, fazer um set, fazer um set nessa altitude, vamos lá. Vem aqui, você seleta ela, você seta ela, ele vai buscar aquela altitude, você trima o avião, ele sobe, e ali ele te avisa que você tem que nivelar. Então, esse é um piloto automático, basicamente, para os Cessnas, os campeões de venda são o Cessna 172, 182 e os Pipers PA28. Então, esse é um outro produto muito legal, com um custo bastante interessante, que a Bendix está trazendo. Então, com isso, Raquel, eu apresentei os principais produtos que a Bendix tem, que está trazendo aí, que são, vamos dizer assim, os mais recentes que nós temos, é claro, além de todos os demais. Um que eu quero só mencionar, que não tenho aqui, porque é um equipamento que não tem como demonstrar, é o MST-70, que são para a linha Cessna, eles vieram instalados no Citation 650, alguns 550 vieram instalados com eles. Então, são os ADS-B Alt já prontos para essas aeronaves que geralmente voam para os Estados Unidos. Então, a gente está tendo bastante procura. Exatamente. Tanto, por exemplo, no Citations 525, que vinham com aquele stack de Navicon da Bendix, que era digital, aquele é o CNI 5000 que a gente instala, que são 2 KT-74, com uma placa toda nova, né? E para os MST-70, que são substitutos do 67 Alpha, que também já estão validados no Brasil. Então, eu tô batendo muito em ADS-B, porque eu sei que é um equipamento que vai ser, muito em breve, requisitado como mandatório. Então, eu acho interessante fazer um highlight em cima deles. A gente sabe que esse mandate vai sair, e sim. a hora que sair vai ser uma demanda muito grande, né? Uhum. Mas o importante é que você mostrou aí da Bendix King uma suíte completa para resolver diversos problemas ou para fazer diversos upgrades em plataformas diferentes, né? Então, todas as plataformas Textron e outras também podem ser bem servidas e resolver problemas de obsolescência ou problemas de questões de novos regulamentos que vão entrar em vigor, além de benefícios de entretenimento e de alerta situacional, né? Eles se conectam com a grande maioria dos outros fabricantes. O que eu quero dizer com isso? A gente não obriga você, por exemplo, muita gente fala, vou trocar o meu GPS, vou colocar um GPS novo, só que eu quero manter meus equipamentos análogos antigos. Esse equipamento, que nem eu mostrei, o aeronave, você pode manter o teu HSI analógico. Os meus concorrentes te obrigam a trocar teu HSI por um HSI digital, porque ele só se comunica com um determinado protocolo que só tem digital. Então, os nossos sistemas eles servem tanto para protocolos digitais como para protocolos analógicos. Estava falando do AeroView Touch. O AeroView Touch você pode pegar informação, por exemplo, se você estiver navegando via um VOR num KX-165, você pode jogar o sinal para ele que ele vai te mostrar pelo menos a proa que você estava lá, ou você vai jogar via... Se você tiver um HSI que ele está ligado, ele vai te mostrar e vai mostrar na tela. Quer dizer, você dá conexão entre os sistemas. Muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estou em aberto aqui para vocês. Se alguém quiser postar uma pergunta no chat. Lembrando que toda essa apresentação vai ficar disponível no canal da TAN no YouTube.
com todos os contatos, e também a gente vai passar a fazer alguns posts informativos sobre cada um desses equipamentos com um pouco mais de detalhe. Michele, eu queria agradecer a tua presença e a tua apresentação. São equipamentos importantíssimos. A questão de grande parte deles tem STC validado aqui no Brasil, torna essa instalação muito mais rápida, né? E Sem a dúvida. TAM está preparada para fornecer qualquer informação que seja necessária. Eu que agradeço. Eu quero fazer um highlight aqui na questão de instalação, que eu acho muito importante. Muita gente hoje se pergunta, não, por que instalar aqui ou instalar ali? Somente os dealers que são homologados pelo fabricante tiveram o crivo e fizeram os devidos testes com os seus funcionários para que eles tenham a capacidade plena de fazer a instalação. Ou seja, você vai sair com um produto, não só um produto de altíssima qualidade, mas também com uma instalação de alta qualidade. Não adianta nada eu ter um produto extremamente sofisticado e fazer uma instalação não muito correta, e aí você, além de não ter todas as funções, você está colocando a operação em risco. É muito importante salientar que sempre, pelo menos da parte da Bendix King, a gente sempre recomenda somente fazer instalação com os dealers autorizados, que aqui a TAM é um dos que são muito bem conceituados para a Bendix King. E eu agradeço a Raquel pela oportunidade. Essa parceria da TAM e da Bendix King já vem de longa data, né, Michele? Mais de 20 anos. E a gente preza muito por estar sempre atualizado com relação às novidades, aos produtos mais modernos, e com certeza a gente vai dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de dar mais informação e fazer esses treinamentos para o mercado também. É isso aí. Precisarem de mim, estou à disposição. Se alguém precisar de alguma apresentação específica, fala com a Raquel, ela coordena uma data e a gente pode fazer específico para um operador ou para alguns operadores. Eu estou sempre à disposição de todos. Mais uma vez, muito obrigado, Raquel.